iniciar novamente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de crescimento e transformação. Eu estou muito empolgada, tá, para dessa aula, porque esse é um dos assuntos que eu mais me empolgo, mais me sinto feliz em falar. E quanto mais eu estudo esse tema, mais eu fico apaixonada. Hoje nós vamos falar sobre a mente. Como que funciona a mente? Como são formadas essas crenças? Por que que tem algumas crenças que são difíceis, né, da gente perceber? E vou falar como que a gente pode acessar essas crenças. O nosso próximo encontro vai ser ainda mais profundo, onde nós vamos falar sobre a consciência à base de tudo e nós somos a manifestação dessa consciência, então não percam, tá? Então vamos iniciar hoje essa aula incrível que vai ser sobre a mente e sobre as crenças, tá? Assim que terminar a aula, eu sei que tem muita gente que não vai conseguir estar presente, aí eu vou colocar lá na plataforma. Deixa eu diminuir isso aqui para sair daqui da frente do desenho. Aqui, opa, vamos lá. Essa figura é uma figura bem interessante, porque eu estou colocando esse negócio na frente, onde está a nossa figura. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar isso. Aí. Então, essa figura, ela nos diz muitas coisas. Nós poderíamos ficar aqui 3, 4, 5 horas falando só sobre essa figura, tá? Essa figura, vocês podem ver que esse círculo maior, ele representa a mente. E esse círculo menor representa o corpo. Por quê? Porque a gente entende que a mente fica dentro, que a mente fica ali dentro da cabeça. Isso é bem discutível, né? Nós vamos falar muito mais sobre isso quando a gente for se aprofundar mais ainda para falar sobre a consciência, mas eu coloquei essa consciência, né, nessa bola maior, porque nós entendemos que ela fica ali na cabeça, né? Como eu falei, isso é discutível. Ali o corpo pequenininho, né? Aí depois tem os braços ali e as pernas. Bem, a mente consciente, que é essa mente pensante, que está na parte de cima, essa mente, ela está totalmente formada entre 18 meses de vida e 2 anos de idade. Então, antes disso, o que que acontece? Tudo que a gente recebe por todos os sentidos, paladar, olfato, tato, audição, visão, equilíbrio, agora tem esses outros 4 que eu coloquei, né? Que geralmente só colocam esses 5, que é paladar, olfato, tato, audição e visão, mas agora já se sabe que ainda tem o estímulo de equilíbrio, orientação, dor e temperatura. A mente, antes, né, de 18 meses de vida até 2 anos, que essa mente consciente ela não está formada, ela não consegue captar, né? Ela não está madura o suficiente para conseguir ter, né, consciência, né, daquilo que está acontecendo, ou seja, até os 2 anos de idade, tudo aquilo que ele vai recebendo em formas de estímulos, eu coloquei a seta, não quer dizer que vai para a mente consciente, mas ela entra direto e vai para a mente consciente. Então, na mente inconsciente, eu vou dizer que essa mente consciente ela é online há muito tempo, tá? Porque ela está funcionando, ela está recebendo essas informações se dizia desde a vida intrauterina. Hoje já se sabe que muito antes da vida intrauterina, esse subconsciente já está ali online, ou seja, recebendo, guardando as informações dos nossos antepassados, né? De situações vistas pelos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. E existem alguns autores que acreditam, principalmente aqueles autores estudiosos, cientistas da Índia, de vários outros lugares, que acreditam também que pode trazer informações até de vidas passadas. Então, essa mente subconsciente, ela é online, ela recebe todos esses estímulos há muito tempo antes, né, da mente consciente. Então, tudo aquilo que vem da fase intrauterina antes disso, né, e até mais ou menos 2 anos de idade, tudo nós recebemos como uma esponjinha. A gente só vai recebendo essas informações e essas informações vão ficando guardadas ali e
para o ser, né, até 2 anos de idade, ou até um pouco mais, claro, porque ainda é criança, aquilo ali é tudo como uma verdade absoluta. Então, uma criança, se a gente falar para ela com 2 anos de idade, três, que tem muitos que não sabem ainda as cores, se eu falar que o céu é vermelho, ele vai armazenar que o céu é vermelho, aquilo vai ser uma verdade para ele. Aí, quando ele cresce, ele está adulto, ele vai ver que o céu é azul, mas tudo aquilo, todas as informações que nós fomos passando, né, para esse ser, ele vai receber aquilo como uma verdade absoluta. Então, imagina, situações em que nós experienciamos dentro do útero, situações que nós trazemos do transgeracional, e isso vai ficar armazenado na mente. Ele vai ficar armazenado, ó, aqui no corpo. Então, tudo aquilo que a gente não consegue armazenar de forma consciente, que a gente não tem uma historinha, que a gente não tem uma linha do tempo, aí aconteceu tal coisa, eu lembro disso, 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 ele vai ficar ali armazenado no subconsciente, mas esse subconsciente, ele vai ficar armazenado também no corpo, tá? Tanto é que já tem artigos que comprovam que acessar essas memórias, né, que ficam ali impregnadas no subconsciente, no nosso, o subconsciente é tudo, inclui também o corpo. É muito mais efetivo do que acessar aqui via mente, via lembrança. Por quê? Porque o registro fica ali, o nosso corpo é um grande pendrive. Quem já teve a oportunidade, né, de fazer microfisioterapia, de fazer tratamento comigo, já entendeu que o corpo é um grande pendrive. Então, esse corpo ele vai armazenar também todas essas memórias. E o que que acontece? Quando nós somos muito pequenos, a gente vai recebendo essas informações elas vão ficando desconexas, assim, ela não consegue se conectar a uma história, uma trajetória para a gente lembrar do que aconteceu. Ela vai só armazenando ali, né? O olfato é o tato, a audição, a visão, aquilo que eu ouvi, e vai armazenando tudo aquilo como verdade. Só que aquilo, como ele não vai armazenar como uma historinha, o que que vai acontecer? Ele vai ficar armazenado via corpo e vão ser aquelas sensações que a gente tem durante a nossa vida. Que do nada a gente assim, sente um aperto no peito, ou do nada a gente começa a sentir uma ansiedade. Inclusive, eu postei esses dias, né, no Instagram, falando de um paciente que eu atendi, que foi muito interessante, que ele tinha uma ansiedade muito forte, e ele já tinha feito tratamento, com psicológico, com psiquiatra, e não melhorava essa ansiedade. Inclusive, ele estava tomando medicamentos, ele falava assim: Poxa, eu não estou vendo melhora de nada. Era muito forte. E o que que aconteceu? Eu acessei no corpo dele a memória transgeracional, que foi do avô dele. E eu perguntei no corpo dele mais ou menos a idade que o avô tinha desse trauma. E apareceu lá 24 anos de idade, que era a mesma idade que ele tinha. E aí, quando eu falei isso para ele, ele começou a respirar fundo e ele começou a tremer muito. E isso é muito importante, a gente extravasar via corpo. Por quê? Porque aquilo ali fica um turbilhão de sensações, de informações ali, que aquelas informações elas devem ser dissipadas, transmutadas, porque aí sim o corpo consegue liberar. Aí ele respirou fundo, tal, voltou, e ele falou: Nossa, eu tô bem melhor. Ok. Depois ele foi perguntar pro avô, o avô dele ainda é vivo, e eles não se davam muito bem, né? Eles tinham alguma coisa de gênio, incompatibilidade de gênio, alguma coisa que os dois não se davam muito bem. E ele procurou o avô e perguntou pro avô: Vô, o senhor passou por alguma situação assim, assim, assim? Com 24 anos de idade, ele: Sim, meu filho. Eu sofri um acidente com 24 anos. Imagina, 50 anos atrás, eu estava dentro do carro, eu estava vivo, eu estava sentindo, eu precisava de ajuda. E as pessoas, eu só ouvia as pessoas comentando lá de fora que eu estava morto. Então, eles estavam discutindo como é que ia levar o carro, isso, aquilo, como ia avisar minha família, e eu estava lá naquele sofrimento. Então, o avô dele passou por essa situação, né, de risco de morte, essa ansiedade enorme para que as pessoas achassem ele, para que as pessoas resgatassem ele, e essa informação ficou nele. Inclusive, o avô dele teve a sabedoria de dizer para ele: Meu filho, isso não é seu. Fica em paz que isso não é seu. E o avô dele achou muito interessante isso. E ele começou a melhorar a partir disso. Então, essas informações, elas ficam no corpo ali como se fosse um turbilhão. E o que que é importante a gente entender? Que a mente
pensante, que a mente consciente, essa que a gente é, a gente para, a gente analisa, ela só ocupa da nossa mente em torno de 5 a 10%, tá? Tem literatura que diz 10, tem literatura que diz que 5, é apenas 5%, ou seja, é pouquíssimo contra a mente inconsciente, que ela é 95%. Imagina se a gente não escolher viver de forma consciente, nós vivemos do começo ao fim como se fôssemos robozinhos. Então, é muito importante a gente ter essa percepção para que a gente fique atento aos sinais, né, que a vida vai nos mostrando. Então, a vida ela vai falar com a gente através de sintomas físicos, né, doenças, vai falar também sobre situações de nossas vidas. A gente tem que observar nossos padrões, situações que se repetem. A gente tem que se questionar, por que que eu fico tendo determinado pensamento? Eu não posso, eu não consigo. Por que que eu fico o tempo todo com medo que as pessoas vão me julgar? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, a mente pensante, ela, que é a mente consciente, ela é uma mente crítica. Ela percebe apenas uma pequena quantidade da vastidão de informações que estão sendo processadas no corpo e sentidos. Ou seja, ela só percebe uma pequena parte, é muito pouco. O inconsciente, ó, ele é muito rápido. Então, ele sim que ele vai determinando tudo ali. Na mente consciente, é onde nós processamos nossas decisões conscientes de resposta sim ou não. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Só que para isso, para a gente ter essa mente consciente, atuante, pensante, a gente precisa ter consciência que ela existe, para a gente também entender que nós temos uma escolha sempre. O programinha está ali, tá? O programinha da mente inconsciente, que vem do subconsciente, ele está ali. Só que nós precisamos ficar atentos para que nós possamos mudar as coisas que não estão boas, né? Então, presta atenção, a mente pensante, ela é responsável por 40 estímulos por segundo, tá? Agora, olha a mente inconsciente, é 22 milhões de estímulos por segundo. Olha como ele é muito, mas muito mais rápido. Ele é um banco de dados das experiências, é onde mantemos nossas crenças, através de experiência, ou através da experiência, que pode ser por repetição ou por impacto. Quando é que são formadas crenças? As crenças elas são formadas ou por um forte impacto emocional, uma situação em que nós vivenciamos, que foi forte para nós e que teve uma emoção muito forte. Então, ali fica como se fosse um print ali. Aquilo ali vai virar uma crença, tá? Por exemplo, eu um cachorro corre atrás de mim e eu tô sozinha, eu não tenho como me defender, eu tô com muito medo ali, ó, a emoção veio muito forte, a adrenalina, tudo aquele cachorro vindo em minha direção. Aquele momento vai aparecer ali. Cachorro é perigoso. Pronto, já formou uma crença. E isso pode ir passando até de geração em geração. Vou falar para meus filhos, falar para meus netos. Ou pode ser por repetição. Vamos supor que eu fui criada num lar desarmônico. Então, desde muito pequenininha, eu ficava ouvindo discussão. Eu ficava ouvindo meus pais brigando, eu ficava ouvindo toda aquela desarmonia. O que que vai acontecer? Eu vou crescer achando que família é normal viver em desarmonia. E a tendência é o quê? Eu levar isso, eu dar continuidade para isso. Então, ou a gente, por isso que é importante a gente aceitar, a gente ter consciência, a gente transformar, porque também se a gente recusa, se a gente não aceita, se a gente, porque a gente pode também ver aquilo como verdade, viver e repetindo e nem se tocar, como a gente também pode ficar com raiva daquilo e a gente recusar aquela história e quando a gente menos espera, ela aparece na vida da gente, porque a gente está aqui, né? Nessa linda universidade da vida, as situações elas vão se repetir naquela disciplina que a gente não foi aprovado, ela vai se repetir para que a gente seja aprovado. Então, essas situações de repetição, ela também vai virando uma crença. Um lar é desarmônico. Por exemplo, se você tem várias decepções na parte afetiva, então eu não mereço ser amado, eu nunca vou ter um companheiro, nunca vou ter uma companheira, eu sou escasso, se viu também a família a vida inteira, os pais reclamando sobre dinheiro, você pode crescer de que
imaginando, né, tendo como crença que dinheiro é algo difícil, que precisa lutar muito para ter dinheiro, tem que ser muito sacrifício, não pode ser, né, de forma mais fluida. Então, tudo isso pode originar uma crença. As principais crenças não são formadas aos 7 anos de idade, tá? É até os 7 anos de idade. Aqui teve um erro de ortografia aqui. É até aos 7 anos de idade que as principais crenças são formadas. Claro, crenças podem ser formadas após os 7 anos de idade também, mas até os 7 anos são as crenças principais, tá? Que são formadas na nossa vida. Então, a gente é aqui nesse ponto que muitas vezes é difícil nós acessarmos determinadas crenças, porque a gente muitas vezes não lembra de situações lá de trás. E por isso que é tão importante fazer terapias que a gente coloque da emoção. A gente extravasa essa energia que está presa ali em bloco, né? Que ficam blocos de energia ali, de emoções, que ficam interferindo na nossa vida, a gente nem sabe de onde vem. Então, o tratamento eficaz para esse tipo, né, de crença, para esse tipo de bloqueio, para esse tipo de trauma, é o quê? É deixar a gente transmutar essa energia. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa pode até lembrar da situação, mas ela vai lembrar como se fosse em preto e branco. Ela não vai vir mais aquela emoção forte, tá? E lógico, aqueles traumas que nós vivemos, aquelas situações que nós vivemos muito pequenininhos, que nós não lembramos da situação, só de extravasar essa emoção, só da gente conseguir transmutar aquele bloco de energia, pronto, a pessoa ela vai ficar mais inteiro, vai ficar mais próxima à essência dela. O trauma pode criar sistemas de crenças significativas. é, Exatamente, ela vai criar crenças significativas que vão influenciar a nossa vida. Nós percebemos a nossa vida, nós enxergamos, interpretamos as situações de nossas vidas com uma grande influência das nossas crenças. Então, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós acreditamos como verdade, nós vamos reproduzir em nossas vidas. Nosso dia a dia é a realidade que nós vamos criar. E na mente subconsciente também nós já vimos essa com instinto de sobrevivência. Então, vamos supor que nós temos uma memória, no caso, né? Esse aí, transgeracional, desse rapaz que eu atendi. Esse era transgeracional. A memória estava ali do quê? De instinto de sobrevivência, não tinha um desenho. Ele não sabia o que que tinha acontecido, mas tinha ali o sentimento e emoção. Então, todas as vezes que ele via, talvez, um carro, ou ele passava por alguma situação que ele via como uma ameaça, o corpo dele fazia o quê? Descarregava toda aquela adrenalina, né? Eu preciso lutar, fugir ou congelar, né? Em que situações difíceis ou a gente congela, ou a gente luta, ou a gente foge. Então, olha como é muito fácil nós sermos dominados pela nossa mente subconsciente. E o corpo, ali embaixo, está armazenado todas essas memórias transgeracionais, essas memórias que fazem com que nós tenhamos, né, aquele pré-programante, aquela memória que muitas vezes está dormindo ali, está quietinha, mas aí a gente vive alguma situação no ambiente, ou vive, ou experiencia algo no ambiente, ou tem um ambiente tóxico, ou vive num ambiente que é ruim, e aquilo ali, aquela memória está de uma situação que nem foi vivida por nós, ou pode ter sido, né, experienciado pela nossa mãe, quando nós estávamos sendo gestados, ou pode ter vindo lá do transgeracional. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat, tá bom? Que aí, assim que eu terminar, eu leio e respondo. A mente subconsciente. A mente subconsciente já traz instinto de sobrevivência, quando eu falei, quando nós nascemos, né? Isso é desde antes, na fase intrauterina. Ela vai fazer de tudo para nos manter vivos.
grava tudo aquilo que percebeu como ameaça no passado. Então, a mente subconsciente, ela faz tudo para nos proteger. Então, para ela, é como se o tempo todo ela tivesse ali com um bando de soldadinho ali, observando se pode acontecer alguma coisa com a gente. Por isso que ela fica ali em alerta, ela vai armazenando como se fosse uma esponjinha, ela vai guardando tudo que é informação. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, fornecida por seus pais diretamente em seu sistema de memória subconsciente, passando assim a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Então, olha que interessante, eles vivem ali um ambiente da sabedoria do mundo, eles absorvem a sabedoria do mundo. E o que é a sabedoria do mundo? A sabedoria que cada um conhece, né? Por isso que tem aquela coisa, cada um tem a sua verdade de acordo com aquilo que a pessoa experienciou. Então, às vezes, a pessoa é criada num lar ali que é cheio de disfunção, mas para ele é ali, ele absorve aquela sabedoria do mundinho ali que ele vive. E tudo aquilo que eles recebem dos pais, eles vão receber como verdade. Por exemplo, se eles têm os pais julgadores, né? Que diminuem uns para enaltecer outros, seja o que for, eles vão ver aquilo ali como algo que é normal, aquilo que é verdade, enfim. Então, essa sabedoria do mundo vai depender muito, né, da percepção de cada um, do que cada um experienciou. Estudos da neurociência mostram que em torno de 90% das crenças são programadas de 0 a 12 anos de idade, pois nessa faixa etária estamos com as ondas cerebrais com níveis de frequências bem mais reduzidos. Nessa faixa etária, como nós estamos com as ondas cerebrais com as frequências bem reduzidas, que inclusive é nesse nível de frequência que nós que trabalhamos, né, com terapias energéticas, com desprogramação, de crenças, que é importante a gente colocar o paciente nessa frequência cerebral. Por quê? Porque é muito mais fácil de reprogramar, é muito mais fácil de absorver essas informações. Inclusive, a minha professora, ela é cientista dessa área, né? E ela dá a especialidade de psicologia quântica, né? Que é o quê? Que é a parte da psicologia que trabalha a informação no campo muito sutil. E o que que ela diz? Ela diz o seguinte, que lá na Inglaterra, as crianças, os pais são orientados quando a criança está dormindo, quando ela começa a entrar naquele sono mais profundo, para colocar informações no subconsciente dela para falar no ouvido direito, ou para colocar gravador. Olha, você é especial, você é inteligente, você é saudável. Inclusive, as escolas orientam para colocar o gravador com a matéria da prova. Quando o aluno está dormindo, hoje não se indica isso, né? Não sei se esse conhecimento chegou aqui no Brasil, mas hoje nós usaríamos celular, que não é legal, né? Por causa da contaminação eletromagnética. Agora, um gravadorzinho, né? Aqueles de fita, como existia antigamente, ou outro tipo CD, enfim, que não vai fazer mal, é muito bom. Eles falam que você absorve muito mais o conhecimento. Então, para as crianças, para programar as crenças delas, né, de 0 a 12 anos, e para a gente também serve, para conteúdos e também para reprogramar crenças, ajuda bastante, tá? Porque é o momento em que nós estamos, é como se a gente não tivesse em alerta, sabe? Não tá com aquela mente racional que fica, não, isso não é verdade, não, vai absorvendo ali como uma esponjinha. A frequência cerebral de uma criança de 0 a 2 anos é de 0,5 a 4 ciclos por segundo, que são as ondas delta. Aí então que é uma esponja mesmo. Crianças de 2 a 6 anos de idade começam a ter uma atividade cerebral mais alta, que é de 4 a 8 Hz, que é teta, tá? Então, os terapeutas, como eu já falei, utilizam essas frequências cerebrais mais baixas em seus pacientes para conseguir reprogramar suas mentes, já que nesse estado mental o paciente está mais sugestionável e programável. Então, olha como é importante nós temos esse momento de baixar a frequência, antes de dormir ou acordar, fazer afirmações, visualizar, né? Colocar como objetivo, olha, eu estou aqui, o meu foco está na expansão da minha consciência, o meu foco está
em ter um dia maravilhoso, em colaborar com a vida das pessoas que eu me encontrar, eu colaborar no meu ambiente de trabalho, colaborar dentro da minha casa, isso é muito importante, porque isso vai entrar com muito mais facilidade. À medida que nós crescemos, nos tornamos menos susceptíveis à programação externa, pois nós atingimos a frequência cerebral alfa. Aí aqui é mais difícil. Nessa frequência, entramos em uma fase que Bruce Lipton chama de fase de consciência do eu. Eu tenho a verdade, eu tenho razão, eu aprendi que assim é o certo, então assim que será o certo. Então, é importante a gente também ter consciência disso, e aquilo que não é tão importante, a gente aprender a ir soltando um pouco, para a gente viver, sabe, de forma mais leve, mais flexível. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, no eletroencefalograma começa a mostrar períodos mais longos de frequência, denominado beta, que é de 12 a 30 Hz. Nesse estado, nós ficamos mais concentrados. Então, recentemente, né, foi descoberto que um quinto do estado de eletroencefalograma é acima de 35 Hz, que é ondas gama, que isso, quem que entra nesse tipo de onda aí? São pilotos de caça, atividades de alto desempenho, como tenista na partida, ou seja, são situações de hiperfoco, que precisa, por exemplo, um piloto de caça, ele precisa raciocinar em milésimos de segundo, senão ele morre ou mata pessoas, né? Tenista também numa partida. Então, só um quinto, né, do estado do estado de encefalograma chega a esses 35 Hz. Essa reprogramação de crenças que nos limitam, precisamos ter uma vida mais consciente, identificando os programinhas que não nos servem mais. Então, por isso é importante nós entendermos, poxa, por que que isso se repete tanto na minha vida? Por que que minha vida é tão parada nessa área? Porque nós precisamos ter essa consciência. Por quê? Para a gente descobrindo quais são os programinhas que estão ali, impedindo de nós vivermos de forma mais livre, mais próximo da nossa essência. Então, é necessário sair do piloto automático, meditar, silenciar, observar. Tem pessoas que não conseguem sair desse piloto automático, que não conseguem, falam que não conseguem, né, gente? Porque todo mundo consegue, mas é muito mais difícil meditar, silenciar e observar. Por quê, gente? Não é porque a pessoa tem má vontade, não é porque a pessoa não queira. Eu já vi muitas pessoas que se esforçam e realmente para elas é muito difícil. Lembra que eu falei que aqueles traumas, aquelas memórias que ficam armazenadas nas nossas células, que nós não temos consciência do que aconteceu e que dificilmente se consegue acessar em um outro processo que não seja um processo de terapia energética, um processo mesmo que você consegue transmutar essa energia, o que que acontece? Essas memórias, elas ficam ali no corpo como se fosse um turbilhão. Então, o que que acontece? Eu quero meditar, eu quero silenciar, mas aqui, ó, tá uma bagunça. Aqui não dá, é como se eu tivesse o tempo todo que está em alerta, porque a qualquer momento pode acontecer algo. Isso é muito comum acontecer. É muito mais comum do que a gente pode imaginar. Eu, quando atendia pacientes assim, que eu ensinava como fazia e tal, e eu via que a pessoa não progredia, mas eu via que a pessoa estava se esforçando para isso, eu comecei a me questionar, meu Deus, mas por quê? E aí eu me aprofundei mais nesse estudo, aí eu fui entender por quê. Aí o que que acontece? Quando a gente foca em transmutar essas informações, quando a gente foca em transmutar essa energia, esses blocos de energia que estão aí, o que que acontece? A pessoa fica mais livre, aí sim ela consegue se conectar com a consciência maior. Ela consegue ficar mais em paz, que essa é a verdade, em paz, né? Então, a gente consegue se conectar mais facilmente com a fonte criadora, tá? Com a consciência maior. Então, a física quântica nos mostra que o mundo é uma projeção de tudo que guardamos ao longo de nossas vidas. Então, o mundo, no geral, né, é uma projeção de tudo aquilo que cada um guarda,
na vida de cada um, que é isso a gente vai projetar, a gente vai criar esse mundo, a gente vai criar essas situações, e o mundo de cada um. Então, o meu mundo, ele é criado, ele é projetado de acordo com aquilo que eu fui guardando na minha vida. De acordo com como eu fui percebendo, se eu fui me trabalhando, se eu não fui me trabalhando, se eu fui só recebendo as coisas e ali sobrevivendo, se eu tive, né, um insight criativo, se eu comecei a ter uns períodos, né, de desconexão aqui com essas memórias, com tudo aquilo que eu vivi, mais uma conexão maior com a consciência maior, né, que nós somos microconsciência, frutos da macroconsciência. Então, quando nós estamos inundados com esses blocos de energia, dificilmente a gente consegue se conectar com essa consciência maior. Então, a gente fica projetando na nossa vida, a nossa vida referente àquilo, a esse turbilhão, ou não. Aqueles que conseguem se conectar, aqueles que conseguem expandir a consciência, eles vão criar, vão ter a vida projetada de uma forma diferente, né? A mudança interna. A mudança tem que ser interna e ela vai repercutir no externo. Então, a mudança interna e isso vai repercutir no externo. Você muda internamente e o seu mundo externo muda. Então, não é fora, é dentro. Então, eu tenho recebido muitos relatos, né, de vocês que estão na mentoria, assim, das maravilhas que têm acontecido na vida. Por quê? Porque a mudança ela começa interna. Então, enquanto eu fico querendo mudar o outro, mudar a situação, mudar isso, aquilo, não muda. A mudança que é interna, que é justamente essa projeção. Então, o Dr. Eric R. Kendall, neurobiólogo, recebeu o Prêmio Nobel em Medicina em 2000, por mostrar que a memória reside a nível do receptor, os quais estão distribuídos perto da espinha dorsal, entre nervos, gânglios e vias que conduzem os órgãos internos e superfícies da pele. Então, isso eu já havia falado para vocês, né? Que já tem pesquisas que comprovam que você dar o estímulo para a memória via corpo é mais efetivo do que apenas falado ou acessando ali a lembrança de forma inconsciente. Então, quando a gente faz as duas coisas, ó, é muito mais rápido o resultado, é muito mais efetivo, tá? Hoje eu vou fazer com vocês uma técnica que é a técnica que eu já fiz uma vez, vou fazer de novo, tá? Que é de EFT. Esse EFT, a gente faz o quê? A gente dá estímulo nos pontos de acupuntura para quê? Para liberar esse bloco de energia que está ali, energias densas, energias que estão pesadas, para ela transmutar. Então, às vezes, não preciso nem lembrar o que foi, mas eu foco naquilo, naquela crença, naquilo que eu percebo, né? Que eu não estou conseguindo ir adiante, eu não estou conseguindo mudar, e quando eu mudo esse foco, quando eu foco nisso e faço o estímulo nesses pontos, aí essa energia ela tende a transmutar. Eu já fiz isso com vocês uma vez, pedi para vocês fazerem o teste da respiração antes, né? Para ver como a respiração estava curta e depois, quando a gente faz essa técnica, como que a respiração expande, ou seja, liberou esses blocos de energia, ou seja, expandiu. E depois que eu comecei a fazer, minha respiração nunca mais ficou curta, e é duradouro, não é uma coisa que eu faço hoje, amanhã, encurta. A gente faz hoje, e vocês vão perceber que amanhã você vai inspirar e expirar, tua respiração vai permanecer fluida. Essas descobertas mostram que as memórias não são armazenadas somente no cérebro, como eu já falei, mas no corpo também, onde uma rede psicossomática se estende por todos os sistemas e organismos. Então, a nova medicina germânica, a microfisioterapia e outras técnicas biodecodagem, elas já comprovam essa memória no corpo. A biodecodagem, como é que a gente trata o paciente? A gente vai do sentimento. Qual o sentimento? O que que tá te afetando? Não é a situação, é o sentimento. Ah, eu estou sentindo muita angústia. Ah, onde é que eu sinto? No peito. E a gente vai rastreando essa sensação e essa sensação vai chegar no ponto onde nós precisamos. E aí, muitas vezes, a memória vem. E às vezes a memória nem vem, mas só de descarregar no corpo, pronto, aí fica aquela coisa que não fica preto em branco quando a pessoa lembra da situação, e quando a pessoa não lembra, ela simplesmente não sente mais. Pesquisas mostram que o crescimento de células cerebrais nunca para mesmo. Inclusive, eu vi que pessoas idosas, elas têm a mesma capacidade das mais jovens.
Isso significa que você pode aprender, mudar e crescer, porque está literalmente fazendo um novo cérebro todos os dias. Então, todos os dias é um novo dia, é uma oportunidade de nós enxergarmos o mundo de maneira diferente, mudarmos a perspectiva, né, em relação a determinadas situações, porque não é a situação, é como eu olho a situação. Então, todos os dias nós temos essa oportunidade. A cada instante, você tem a oportunidade de ter novos pensamentos, de mudar de ideia e criar a realidade que você experimenta. Então, qual é a realidade que nós escolhemos experimentar? Então, quando a situação vem, claro, é normal. Nós temos sentimentos muitas vezes de raiva, de medo, de tristeza, é, sei, orgulho, seja do que for, de controle, né? Porque a mente consciente também, ela vai tender também a fazer com que a gente fique muito controlador. Só que quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai dissolvendo, a gente vai vendo, poxa, isso não me serve mais, eu não quero mais viver preso nisso, eu quero criar uma nova realidade. Então, nós sempre temos a oportunidade de criar uma nova realidade. Todo dia é um momento. Então, a situação vem, se vem um sentimento pesado, que a gente sabe que não é legal, que esse sentimento não, a gente se pergunta, esse sentimento vai criar uma realidade boa? Isso vai ajudar? Não é colocar de lado o sentimento, tá, gente? Não adianta colocar embaixo do tapete, a gente tem que olhar para ele. A gente olha, a gente entende o que ele está querendo dizer, a gente vê qual o aprendizado que a gente pode tirar daquilo e a gente pode escolher, ou seja, mudar a nossa percepção, ver o lado positivo da situação, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso desenvolver em mim, que habilidade eu posso desenvolver com essa situação. Porque, né? Vocês que estão aqui na Universidade da Vida, já sabem que tudo é sobre nós, né? Então, e o amor, ele tem que estar presente em tudo. E quando a gente faz isso, a gente vai colocando foco na nossa expansão mesmo, no nosso crescimento, porque a gente está aqui não é para desperdiçar essa vida. Então, quando você nutre sua mente de pensamentos e sentimentos positivos, você cria um cérebro totalmente diferente de quando nutre com pensamentos e sentimentos negativos. Então, imagina a realidade que eu crio com pensamentos positivos, imagine e sentimentos positivos a realidade que eu crio com pensamentos e nutrindo sentimentos negativos, tá? O subconsciente tem uma parcela em torno de 95% da mente, conta 5% do consciente, ou seja, é muito diferente, como nós já vimos. Então, na uma aula anterior, né, eu mostrei para vocês os níveis de consciência. Então, para a gente subir naquela escala de nível de consciência, a gente precisa ter isso como meta da vida. A gente precisa ter isso como objetivo. Eu estava lendo um artigo que diz que quando a gente morre, a nossa mente ainda fica trabalhando 7 minutos. 7 minutos. E eles viram que a área que fica ativa é a área das memórias boas, né? Daquilo que a gente passou. Eu acho que deve passar tipo uma historinha ali. De retrospectiva da nossa vida. E qual é a historinha que a gente quer ter, né? Que historinha que a gente está construindo? Então, é muito importante a gente entender que essa vida é finita, que ela é maravilhosa e que a gente não pode desperdiçar, né? Cada dia é um dia, a gente está aqui para crescer, para evoluir, a gente cai, levanta, e é assim, vai dando continuidade. Tudo faz parte do nosso processo. Agora nós vamos falar sobre a mente. Opa, o que que eu fiz aqui, meu Deus? Eu queria ver aqui, quem estava aqui, acabei tirando o slide. Espera aí. Aqui, voltou. Então, opa, a mente consciente, como eu falei, né, ela demora de 18 meses a 2 anos para estar formada, né? Por isso, nós não conseguimos localizar as memórias. O que retemos são sentimentos, cheiros, sabores, sensações e percepções que devem ser acessadas via corpo ou com terapias energéticas, que fica muito mais fácil. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque
Tem muitas coisas que a gente não lembra. Eu, pelo menos, não lembro de muitas coisas da minha infância, né? Nem de 18, 2 anos. Mais velha ainda, eu não lembro. Então, o nosso inconsciente também ele tende a guardar coisas que para nos proteger. Então, essas terapias energéticas elas ajudam muito dissolver esses blocos energéticos. Então, ela é uma mente analítica, ele é o nosso controle manual. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós tendemos a ter a vida, né? Querer controlar tudo. E isso não é legal, isso não é saudável. E quando a gente vai, agora já querendo ir para a próxima aula, que vai ser maravilhoso, vai ser assim uma expansão ainda maior. Como nós somos a consciência à base de tudo, e tudo é a manifestação da consciência, a gente vai entendendo que essa consciência maior que existe, que eu ainda vou falar na próxima aula, que é a mente transcendente, mente, consciência maior, Deus, o que que acontece? Às vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar o nosso lado espiritual, de trabalhar nossa sabedoria interna. Por quê? Esses blocos energéticos que estão guardados ali no inconsciente, essa mente consciente, ela passa também a querer controlar tudo, muitas vezes, fica muito preso na razão, no racional. Ela nos impede de nos conectarmos com essa fonte criadora, que é fonte de criatividade e sabedoria. Então, é muito importante a gente trabalhar esses blocos energéticos. É muito importante a gente ter como objetivo se conhecer, se olhar, entender qual é a minha história. A minha história tem o porquê. A minha história tem para quê. Tem o porquê e para quê de cada situação que eu vivi. Porque é na sua história que você vai desenvolver todas as habilidades que você precisa para desenvolver seu papel aqui. Eu nunca vi. Nesses 20 anos de atendimento, que eu já atendi milhares de pessoas, porque é diferente. Eu não atendo um paciente a cada semana, assim, uma vez por semana o paciente, não, é uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 60 dias. Então, a rotatividade de pessoas já foi muito grande. E eu nunca vi na minha vida uma pessoa que ela consiga se conectar de verdade, sentir paz, sabedoria, se ela não trabalha esse campo, essas energias, essas memórias que estão aí. E eu nunca vi, em todos esses anos, alguém ter uma história tão cabulosa, que tem pessoas que têm histórias que você diz, meu Deus, onde é que eu vou achar aqui o tesouro? E acha. Já fiquei 2 horas e meia com o paciente para achar esse tesouro, mas quando eu achei, o tesouro era brilhante. Então, em cada história, nossa história tem um grande tesouro ali. É através da nossa história, por isso que nós precisamos desenvolver habilidades para ter muita gratidão por tudo como foi, porque é na nossa história que tá ali armazenado um grande tesouro. Então, é uma mente analítica, né? O nosso controle manual, ela forma uma dupla dinâmica com a mente subconsciente. As duas trabalham em conjunto para adquirir comportamentos mais complexos que mais tarde serão desenvolvidos inconscientemente. A mente consciente, ela pode retroceder no tempo. Então, a mente consciente, ela nos ajuda muito nos processos terapêuticos quando a gente volta na linha do tempo e a gente ressignifica as situações. Então, ela também pode ter grandes visões e pode fazer planos para o futuro, cheio de amor, saúde, felicidade e prosperidade. Agora, vamos lá. Um bloco energético de um trauma que está ali fervendo dentro da gente, que a gente não sabe nem de onde vem. Angústia, tristeza, baixa estima, não sei de onde é que vem. Como é que a gente consegue? A gente consegue transmutar quando a gente deixa isso liberar e quando a gente faz o quê? A gente muda com outra frequência. Como seria a Silvia, que tem baixa estima? Como seria essa Silvia com autoestima? O que que ela ia oferecer para o mundo se ela tivesse autoestima? Talvez ela fosse falar mais,
talvez ela fosse sorrir mais, talvez ela fosse conhecer mais pessoas, talvez ela não perderia tantas oportunidades. O quanto ela pode contribuir com isso? E isso vai dando sensações e a gente vai acessando um outro lado nosso, um outro lado que é grandioso e que pode sim uma energia forte negativa, ela pode ser transformada para energia forte positiva. Então, tudo isso é um trabalho que deve ser feito, que dá para fazer, que graças a Deus as crenças existem, mas elas são totalmente mutáveis, né? Como tudo. Graças a Deus, como tudo aquilo que vem como informação, toda informação a gente pode mudar a gente não pode mudar a situação que aconteceu, mas a gente pode mudar o nosso olhar, a gente pode mudar a perspectiva em relação a ela. Então, nós precisamos estar atentos, pois a qualquer momento o modo piloto automático lá, né, do subconsciente está prestes a assumir o controle. Lembrando que para ele é muito melhor continuar do jeito que está. Por que que muitas vezes é tão difícil a gente mudar um padrão? Porque aquilo ali já está condicionado. É menos gasto energético. Quando a gente toma uma decisão de mudar algo na nossa vida, a gente precisa ter persistência. A gente precisa insistir. A gente precisa lá, sabe? Por um bom tempo, até que aquilo ali vira de forma automática. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre tive uma crença de que eu não posso ficar muitas horas sem comer, que eu passo mal. Eu já passei mal quando eu era mais jovem, quando eu ficava muito tempo sem comer. Muito tempo, o quê? Mais de 3 horas, que é pouco, né? Mas eu passava mal. Aí, essa semana, eu pensei assim: eu vou fazer algo diferente. Eu vou passar essa semana inteira, eu vou meditar. Essa semana inteira, eu vou fazer uma meditação diferente, que é meditação de gratidão. Hoje, antes de vir da aula, eu estava chorando ali, meditando na sala e agradecendo por tudo. E eu vou fazer jejum intermitente. Eu vou fazer isso porque eu já li que é muito bom, eu quero ver se isso funciona para mim. Aí eu fui, viajei para deixar minha filha em Campinas ontem à noite, dormi lá com ela. E eu de manhã, quando eu fui fazer o café para ela, eu fiz o café para ela às 6 da manhã. Eu falei, não, só vou comer em São José, às 10 e pouco da manhã. E eu consegui fazer e me senti muito mais disposta. Então a gente só pode falar algo se a gente experienciar. E mesmo experienciando, qual vai ser a tendência? A tendência é o quê? Depois você ter vontade de comer coisas que você é acostumado a comer, ou dá aquela ansiedade de você comer coisas que você não pode, mas você tem opção na hora de escolher. A mente consciente serve para isso. Não, peraí, eu não vou atrás do prazer imediato, eu vou fazer diferente. Não, eu vou comer coisas que eu tenho que comer, proteína e tal, tal. Isso serve para tudo. Então, a gente tem que fazer bom uso dessa mente consciente, porque a mente inconsciente também, ela tem o papel dela importante. Imagina se a gente tivesse que parar para pensar tudo que a gente fizesse. Levanta, agora para eu levantar da cama eu tenho que fazer isso, porque agora eu vou escovar. Não, a gente faz muitas coisas de forma automática, até para facilitar a vida. Mas nem tudo é bom, né? Agora nós vamos falar sobre as crenças, né? Que eu já falei, como que elas se formam. Então, as crenças, ela é uma atitude subjetiva, é algo que nós acreditamos como se fosse verdade. Então, tudo aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, aquilo que a gente ouviu na infância, aquilo vocês vão ver na próxima aula, que tem aquelas que a gente adquire do coletivo, tudo aquilo que nós acreditamos como se fosse verdade. Não quer dizer que é verdade. É verdade para um, mas pode ser verdade para outro. Mas a gente acredita como se fosse verdade. E aquilo ali passa a ser uma verdade para a gente. E a gente passa a criar uma realidade de acordo com aquelas crenças que estão em nós. As crenças são formadas desde dentro do útero e antes dele, né? Por quê? Porque já foi comprovado que antes mesmo do útero a gente traz essas memórias em nossas células. Por exemplo, obesidade. Se vê muita obesidade e que lá no transgeracional os pais, os avós passaram fome na guerra, fizeram experimentos, né? Foi engraçado que fizeram experimentos com netos de pessoas que passaram pela guerra, homens, e eles viram que o índice de problema cardíaco era altíssimo. E fizeram também outro experimento, e eles viram que também o índice de obesidade é muito grande. Quando a pessoa tem qualquer estágio em relação à alimentação, preciso fazer uma dieta. Vamos supor que a pessoa desenvolve uma
uma diabetes, e ela tem que fazer uma restrição de alimento. O inconsciente dela, ele starta ali, peraí, restrição de alimento, linka com a informação lá do transgeracional da restrição de alimento, que eu fiquei com fome na guerra, lá dos antepassados, e eu vou fazer o quê? Eu vou ficar obeso. Eu vou ficar obeso porque eu tive ali uma situação que acordou aquela memória e eu passei a ficar obesa. Então, até mesmo antes da fase intrauterina, tá? Crenças tipo, o mundo é perigoso, é comum ter iniciado na vida intrauterina. Dependendo do que nós experienciamos dentro do útero da nossa mãe, aquilo que ela estava vivendo, aquilo que nossos pais estavam vivendo, eu posso já nascer com a memória de que o mundo é perigoso. Quantos pacientes eu atendi fazendo o exercício da linha do tempo, desde a fase embrionária, e que quando chega na hora, né? Porque a gente faz um exercício que a pessoa é apenas uma consciência, ela vem para a experiência material. Ela simplesmente ela entra em pânico porque ela não quer vir para essa vida. Porque ela já tem uma informação lá transgeracional, ou para quem acredita de outras vidas, que tem autores que falam de outras vidas, vidas passadas. Então, para quem acredita, fica, né, com isso, para quem não acredita, só transgeracional, mas assim, transgeracional é fato. Essas informações vêm. Quando éramos muito pequenos, assimilávamos tudo como verdade e assim fomos criando o nosso repertório de crenças. Somos programados e que vão influenciar a nossa vida, positivamente ou negativamente, né? Carregamos crenças e imprints de outras encarnações e transgeracionais. Então, para quem acredita em outras encarnações, já tiveram muitos pacientes que relataram isso, muitos autores também que falam sobre isso, mas para quem não acredita, fica só transgeracional, tá? As crenças podem ser mudadas e precisamos ter consciência delas. As crenças, elas precisam ser mudadas, elas podem ser mudadas quando elas são limitantes, mas primeiro, para elas serem mudadas, nós precisamos ter consciência delas, porque senão a gente não consegue mudar, né? Terapias energéticas retiram a carga emocional do evento. Então, às vezes, a gente não lembra do evento, mas ele vai tirar a carga emocional. Opa! Ele vai tirar a carga emocional do evento. É aquilo que eu já havia falado para vocês. Deixa eu diminuir isso aqui. Mude suas crenças limitantes e mude sua vida. É isso mesmo. Mude suas crenças e mude sua vida. Então, a crença é aqueles programinhas que nós acreditamos como se fosse verdade, a gente vai criando a nossa vida de acordo com isso. Olha como é interessante. As crenças, elas variam muito. Tem as crenças, né, que a gente adquire na família, numa sociedade. Tem uma história, não sei se eu já contei para vocês. Eu morei na Alemanha e quando eu vim para o Brasil, numas férias, uma família que são nossos amigos da Alemanha, vieram passar as férias na nossa casa. E nós levamos eles para Fortaleza. E o meu pai era muito querido, muito acolhedor. O que que ele fazia? Ele saía logo cedo, ia para o mercado que tem lá em Fortaleza, que tem frutas de tudo quanto é tipo. Ele comprava muitas frutas, tudo que era de novidade para eles. Eles colocavam na mesa e ficava aquela mesa enorme de coisas. Aí, esses amigos da gente, a Anete, que é minha amiga, ela sentava na mesa e fazia assim. Eles têm mania de fazer isso. Aqui no Brasil a gente fala, oi, tudo bem? Tudo bom, né? Mesmo quando não tá bom. Lá não, é tipo assim, slash, tá ruim, sempre tá ruim. Então eles são muito resmungões. E ela fazia essas caras. E eu falava assim, e eu via que meu pai ficava oferecendo coisa. Pai, eles não estão gostando, deixa, pai, para de oferecer. Aí, ele, mas como assim? Meu pai não entendia. Aí tudo bem. Quando foi um dia, de manhã nós íamos para a praia, a Nete ficou com um torcicolo horrível. E ela falou, tô com o pescoço duro, eu não tenho como sair. Aí eu falei, deita aqui. E eu fui fazer a microfisioterapia nela. E eu falei, Anete, o que que aconteceu quando você tinha tantos anos? Ela falou, foi a guerra. E colocaram o muro de Berlim. E eu fiquei separada da minha família.
e faltou comida, e isso, aquilo. Eu falei, nossa, é mesmo, mas o que que tem a ver esse torcicolo agora e você estando aqui no Brasil? Assim, o que que você está vivenciando? Você está achando que as pessoas aqui morrem de fome? Você viu muita pobreza? Eu não tinha levado ela para nenhum lugar assim. Aí ela falou, ficou assim, de olhos fechados. De repente ela falou, já sei. Sabe o que é? Me incomoda muito como vocês esbanjam comida. Eu falei, como assim esbanja comida? Ela falou, para que colocar uma mesa enorme daquela de comida? Por quê? Porque para ela aquilo ali era um afronto. Porque eles viveram muito comedidos. Tanto é que na Alemanha, se você for fazer compra de semana e você encher o carrinho, as pessoas ficam te olhando torto, fazendo careta. Porque eles fazem compra de pouquinho, toda semana um pouquinho. A geladeira deles costuma ser pequena. Aí eu falei, nossa, Nete, então é isso, olha só, meu pai está fazendo isso para agradar vocês, ele quer que vocês conheçam todas, as frutas e tal, e aqui no Brasil a gente também tem essa cultura, né? Mas para ela, aquilo ali era uma coisa ruim. Olha que interessante. Então, tem muitas crenças que vêm também, né? Da região. Assim como eu vi na África também crenças totalmente diferentes, que eu fiquei boba de ver. Então, só que para eles, se eles vierem aqui, também eles vão achar algumas coisas absurdas. Então, cada um, né? A vida que a gente leva também, ela é o tempo todo direcionada em relação às crenças que cada um de nós temos, né? Ó, essa figura é uma figura, para dar um spoiler ali um pouquinho da aula que vem, que ali em cima, vou dar um exemplo como se fosse a mente transcendente, tá? Aquela mente que eu falei para vocês. É a mente, é, é a consciência, que é a base de tudo. E nós somos, tudo é manifestação dessa consciência. Essa mesa, eu coloquei aqui o tampo dessa mesa, ela representa uma crença. Escolha uma crença aí que você sabe que você tem. De repente, de dinheiro. Dinheiro é difícil, dinheiro para mim é difícil, ou alguma coisa, alguma crença que você já perceba que para você é claro. Aqui, ó, os pés representam aquilo que estruturou essa crença, que foram situações em que que a pessoa foi vivendo e que estruturou essa crença. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa, ó, trabalhar essa base aqui, ó. O que que está estruturando essas crenças? O que que tem por trás dessa crença? Então, é muito importante a gente tomar consciência para que isso aqui, né, quebre as perninhas e fique sem força. A mente transcendente, aqui só para falar um pouquinho, né, que eu vou falar muito na próxima aula, a mente transcendente ela é a fonte de tudo. É aqui que a gente encontra paz, sabedoria. Qual o objetivo quando nós estamos fazendo terapia, estudando, buscando autoconhecimento? É paz. Todos nós buscamos paz. Nós queremos ter paz. Se a gente parar para pensar, quase tudo na vida, por trás do objetivo final lá, que está escondidinho, é buscando paz. Então, essa mente transcendente, que é a fonte da sabedoria e da paz, essas crenças aqui, se a gente tá cheio de crenças limitantes, se for crenças positivas, perfeito. Aí, ó, é igual foguete para acessar essa mente transcendente. Mas se não, o que acontece? A gente fica preso aqui, ó. A gente não consegue se nutrir dessa mente transcendente, que é o quê? É se conectar, receber as informações, ter o processo criativo, ter os insights. É através dessa mente transcendente que nós temos ideias, é através dessa mente transcendente que nós. Sabe aquele quando. Todos nós temos aquele momento do ahá, que a gente faz assim. Poxa, eu tô querendo fazer uma coisa, não sei o quê. Meu Deus, eu vou fazer tal. Foi o quê? Foi esse momento que a gente acessou lá a mente transcendente. Só que o que acontece? Às vezes a gente nem sabe o que é. A gente precisa da nossa mente consciente para dar o significado. Então vamos supor, poxa, meu Deus, eu vou gravar. Já sei, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Na época da pandemia, eu estava com uma inquietação muito grande no meu coração que eu queria fazer alguma coisa para mim e para as pessoas, né, que estavam em casa, mas não sabia o quê.
Aí, num sábado de manhã, eu acordei, eu estava no meu quarto, eu me lembro como se fosse hoje, e de repente me veio assim: você vai fazer um encontro de manhã com as pessoas, 6 horas da manhã. A Sânia sabe. Sânia faz parte dessa história, né, Sânia? Inclusive, ó, esse símbolo aqui do Recriar a Vida, esse coração, foi até a Sânia que me ajudou a escolher. A Sânia sonhou com o símbolo do Recriar a Vida. Não, ela estava orando e de repente apareceu o coração que eu botei uma enquete no Instagram e depois ela escreveu para mim, lindo. Foi emocionante. Sim, aí me veio essa informação. Você vai fazer uma meditação, vai fazer algo com as pessoas de manhã. Aí eu era muito procrastinadora. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Sou muito, se eu for ainda, eu sou muito menos. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Já sei. Se eu recebi isso, mas isso eu já sabia como as coisas funcionavam, porque talvez se eu não soubesse, teria passado desapercebido. Eu peguei e fiz o quê? Como eu sabia que eu era procrastinadora, que eu não ia sair daquilo lá, talvez crenças, né, de incapacidade, de insegurança, não sei. Aí o que que eu fiz? Peguei meus grupos de WhatsApp e só mandei mensagem. Gente, a partir de amanhã eu espero vocês 6 da manhã, ainda veio essa informação, que era 6 da manhã. No Instagram, não me deixem sozinho. Disse, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Ou seja, veio lá de cima, mente transcendente foi quando eu fiz. Aham. Só que aí o que aconteceu? Eu precisei da minha mente para dar o significado, entendeu? E a mente dá o significado e a gente continua recebendo essa energia para criar essa realidade. E aí sim, foi no sábado, na segunda-feira, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu ia trabalhar assim, assim, e foi a coisa mais linda. Então, esses momentos de ahá, a gente precisa, né, para a gente se conectar com essa mente transcendente, a gente precisa, quanto mais a gente conseguir limpar esse campo energético que nos impede de ficar na sobrevivência de defesa do que vem do externo, mais acesso a gente vai ter a essa fonte de sabedoria, tá bom? Aqui, a mente transcendente. Somos corpos, mentes individuais, mas fazemos parte de um todo muito maior. Então, nós somos microconsciência que fazemos parte dessa macroconsciência, e cada um de nós somos muito importantes, não tem ninguém mais importante do que o outro. Todos nós temos um papel. Quando nós sentimos angústia, quando nós nos sentimos vazios, é porque nós não estamos vivendo aquilo que nós viemos para viver. A gente precisa se alinhar para que a gente possa se sentir nutrido, para que a gente possa sentir o impulso da vida para que a gente possa viver o que a gente precisa viver, né? Porque nós estamos aqui para crescer e para colaborar também. Para que ocorra o verdadeiro deslocamento dessa energia e a cura aconteça, é importante saber que fazemos parte de uma mente transcendente. A conexão com essa mente nos traz a verdadeira conexão com a sabedoria interna, sentimos paz e pertencimento. Quantas vezes nós não nos sentimos pertencendo? Ou já aconteceu isso? Ou a gente conhece alguém que não se sente pertencendo? É porque está totalmente fora. E a gente consegue sentir esse pertencimento só assim, ai, não, eu pertenço. Não, muitas vezes a gente faz de tudo e continua se sentir pertencendo, porque a gente precisa limpar essas informações que estão aqui sem significado, muitas vezes, não sabe nem de onde vem, que está fazendo com que a gente fique preso na sobrevivência, tá? Ela nos permite ver a vida em uma outra perspectiva. Isso é muito importante. O amor é a linguagem da mente transcendental. Há muitos anos, há muito tempo, que eu comecei a colocar nos meus tipos de atendimento, em qualquer situação, o amor. Gente, o amor, ele transmuta. O amor, ele cura. Mas pode, como eu falei para vocês, ser a situação mais cabulosa do mundo. O amor, ele cura e ele vem lá do alto. Então, o amor é a linguagem da mente transcendente. É o amor que cura um coração machucado, olha que lindo, e a mente individual. Então, o amor, ele cura o coração machucado e a mente individual. Ai, ai. Alguém tem alguma dúvida aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu só
dar um stop aqui, só para ver com vocês aqui se alguém quer perguntar alguma coisa, porque aí nós vamos fazer o exercício. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode escrever no chat ou ligar o microfone. Não? Mariana, Fernando, Denise, Adriana, Sânia. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade, tá? Vamos pegar agora papel e caneta. Nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? O que que eu quero que vocês façam? Pega um papel e uma caneta e vocês vão fazer 3 lacunas: idade, evento e crença. Imagina essa linha do tempo, tá? De toda a nossa trajetória. Lembrando que essa linha do tempo, ela pode vir até de outras. Esse tipo de exercício, ele é usado para quando, para aquilo que a gente já tem consciência, tá? Depois a gente vai fazer um outro para aquilo que a gente não tem consciência. Então você vai pegar um papel, uma caneta. Quem puder, gente, liga a câmera para eu ficar vendo vocês e anota aí, por favor. Faz aí, eu vou dar uns minutinhos para vocês colocarem isso. Ai, desculpa. Pega o papel, a caneta e faça 3 colunas. E o que que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem de algum evento marcante que vocês viveram, que vocês viram que marcou a vida de vocês. Lembra algum evento que você passou e que foi muito forte, que você sabe que aquilo ali ficou impresso, que você imagina. Aí você vai colocar o evento. Se você não lembrar, não precisa descrever ele, não. Você lembra o evento, coisa que coloca uma palavra que você lembre. Mais ou menos a idade que você tinha. Aí você vai colocar aí do lado qual é a crença que você acha que pode ter sido formado com esse evento, tá? Idade, evento e crença. Pensa no evento, qual a idade mais ou menos você tinha ou você acha que tinha e qual é a crença que você acha que pode ter sido formado com essa informação. Se você não lembra, não imagina qual é a crença, você só coloca assim: que crença será que eu formei? Você coloca essa pergunta. Vou tirar essa aqui e vou colocar uma musiquinha aí para estimular vocês. Qual evento, idade mais ou menos você tinha e qual crença pode ter formado aí? E se você não sabe qual é a crença, você coloca assim: que crença será que eu formei? E agora você vai lembrando de outro evento, de outro evento. Coloque aí uns 5 eventos, pelo menos. A idade que você poderia ter na época e que crença você formou ou que você pode ter formado.
Eu vou dar para vocês ali uns 5 minutinhos, tá bom? Tô marcando aqui, pode ficar tranquilo. Será que essas crenças têm algo em comum? Será que tem algo que se repete? Terminar? Escreve para mim, por favor, no chat, tá? Que terminou. Quem for terminando. Terminou, Sânia? E aí, você viu se alguma coisa tomou consciência de alguma crença que estava se repetindo? Veio alguma coisa para você? Terminou? Apareceu algo que você viu que fazia sentido? Só escreve se sim ou não. Excelente. Quem for terminando, avisa aqui, tá bom? Sânia, você que já terminou, eu quero que você vai escolher um evento, tá? Que foi muito difícil para você. Que você tem certeza que pode ter gerado algo em você, alguma crença, mas que talvez você não tenha consciência do que deve ter sido, tá? Mas não para agora. Só vai puxando aí que vai ser para o próximo exercício. Essa mente transcendente, né, essa consciência que é a base de tudo, o Amit Goswami, né, ele tem vários livros que ele escreveu sobre isso. É a matriz divina, é Deus. Gente, é muito fantástico. Exatamente. A análise de uma crença, ela puxa outras memórias de crença. É isso mesmo, Sânia. Perfeito. E como é importante a gente tomar consciência disso. Quem terminar, escreve aqui para Denise. E você, Denise, tomou consciência de alguma coisa, sim ou não? Fernanda e Mariana também, sim. Denise, sim, ótimo. Falta, eu acho que é a Adriana que está nesse iPhone. Cássia, não sei quem está no iPhone. Terminou, joia. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão tomar consciência, lembrar de algum evento que vocês passaram ultimamente. Um evento que você sabe que foi difícil,
e que talvez você não saiba que consciência isso pode ter gerado, tá? Então, o que que pode ter gerado em você? Então, lembra de um evento que foi difícil e que você talvez não saiba o que que ele pode ter gerado. Apenas toma consciência, fecha os olhos, inspira o ar, expira. Inspira o ar, expira. Normalmente, apenas sinta. Lembre do evento, lembre do evento. Viva esse evento. Sinta no seu corpo esse evento. Apenas feche os olhos, Sânia, e lembra de um evento em que você viveu. Pode ser ultimamente algum evento que foi forte para você, alguma situação difícil. E que talvez você não tenha consciência que crença ela pode ter gerado em você. Ou você até tem consciência, mas é algo que foi forte para você, que de vez em quando vem para você a lembrança. E você é capaz de sentir até no seu corpo essa memória, ok? Se não tiver entendido ainda, me fala. Então, feche os olhos e lembra dessa situação. Inspira, expira. Presta atenção do quanto o ar entra e o quanto o ar sai. Inspira e expira. Esteja nesse momento. Reviva esse momento. Qual é a parte do corpo que você sente? O que você sente no seu corpo? Sinta essa sensação, qual é a emoção? É medo, é raiva, é tristeza? Que crença pode ter se formado com essa situação? Ou talvez nem venha a crença, ou talvez seja apenas algo que você sente e você não sabe de onde vem. Não necessariamente teve uma causa ali. Agora, você vai abrir seus olhos e vai olhar para mim, que nós vamos fazer o EFT juntos, tá bom? O que que eu vou pedir para você? Escolhe uma crença. Vamos supor que o que você está sentindo é medo. Então, a sua frase vai ser: mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me protejo. Por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu aumento minha tela. Aqui. Ótimo. Então, dependendo do que vier, que foi na sua crença, você vai imaginar o que você está sentindo e a gente vai reprogramar o negativo. Pode ser uma crença, uma daquelas que você viu que estava repetindo. Pode ser algo que veio para você agora como sentimento, mas o importante é você colocar assim:
Vamos supor que a crença seja, a vida para mim é uma luta. Aí você vai dizer, mesmo que a vida para mim, mesmo que a vida seja uma luta, eu me amo, eu me aprovo, eu me amo e me aprovo. Mesmo que a vida seja uma luta, eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo e me acolho. Sempre coloca uma frase positiva depois. Ou geral, se você tiver perdido, você vai dizer assim: mesmo que algo ruim aconteça, eu me amo, me aprovo, estou seguro, ok? Mesmo que algo ruim aconteça, eu me amo, eu me aprovo e estou seguro, tá? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou falar essa frase, tá? E vou falar algumas vezes, mas você pode repetir aquela que você acha que é melhor para você. Mesmo que algo ruim aconteça, eu me amo, eu me aprovo e me protejo, eu estou seguro. Mesmo que algo ruim aconteça, eu me amo, eu me aprovo e eu estou seguro. O tapping é nessa região aqui da mão, tá? São batidinhas. Mesmo que algo ruim aconteça, eu me amo, eu me aprovo e eu estou seguro. Está tudo bem no meu. Agora no topo da cabeça. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. Mesmo que no cantinho do olho, mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. Está tudo bem no meu mundo. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. Está tudo bem no meu mundo. Canto interno do olho, pode ser qualquer lado, tá? Mesmo que isso aqui a gente consegue dissipar energia. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho, está tudo bem no meu mundo. Embaixo do olho. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. Embaixo do nariz. Mesmo que no queixo. Vai falando a frase, tá? Mesmo que eu me amo, me aprovo, me acolho, está tudo bem no meu mundo. Clavícula, tá? Nessa bolinha da clavícula. Mesmo que agora na linha do sutiã. Das mulheres, né? Para o homem, é aqui onde seria o sutiã da mulher. Na linha do mamilo, embaixo do braço. Mesmo que eu me amo, me aprovo, me acolho. Agora, na pontinha dos dedos. Mesmo que... Gente, isso é muito efetivo, vocês não têm noção. Pontinha do outro dedo, mesmo que eu me amo, eu me acolho, me aprovo, está tudo bem no meu mundo. Mesmo que outro dedo. Isso aqui vocês vão fazer algumas vezes, vocês vão decorar isso. No pulso. Mesmo que eu me amo, eu me aprovo, está tudo bem no meu mundo. Agora aqui, ó. Entre o dedinho, o dedo
De novo. Mais uma rodada. Mesmo que. Vão percebendo a respiração e aquele sentimento. Topo da cabeça. Vai repetindo, tá? Que eu não quero ficar repetindo para não atrapalhar vocês. Cantinho lateral do olho. Lado interno. Mesmo que eu tenha se excluído, mesmo que eu tenha sido excluída, eu me amo, eu me acolho, eu me aprovo. Baixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do queixo. Mesmo que eu não tenha sido aprovado, eu me aprovo, eu me amo e me acolho. Clavícula. Embaixo do sutiã. Vem aqui, ó. Dedos. Essa é uma técnica que foi desenvolvida para dissipar aqueles blocos energéticos. É incrível. Mesmo que você não saiba qual é a crença. Quando você não sabe qual é a crença, você usa sempre alguma. Eu me amo, eu me acolho, eu me aprovo. Mesmo que eu um dia não fui amado, eu me amo, eu me acolho, eu me aprovo. Mesmo que eu tenha sido rejeitado, eu me acolho, eu me amo, eu me aprovo. Punho. Aqui nos dedos. Inspira o ar e expira. Fecha os olhos, inspira o ar, expira e perceba como que está a sensação aí. O quanto esse ar entra, o quanto esse ar sai. Agora, você vai lembrar de um evento. Você pode lembrar desse evento ruim que veio na sua mente. Ou a pessoa que não conseguiu lembrar de nenhum evento, mas veio a sensação, imagine como que você estaria agora, você tendo essa sensação ou o evento que você viveu que foi ruim, que você tem consciência. Imagina que agora aparece aí na sua frente um espelho. Como que você se vê nesse espelho? Você está encolhido? Você está olhando para baixo? Como que você está nessa cena? Agora desconecta dessa cena e desse espelho. E agora, com os olhos fechados, lembre de uma situação em que você se sentiu positivamente o contrário do que você havia sentido naquela primeira cena. Vamos supor, se foi uma cena que você ficou com muito medo, você vai lembrar de uma situação em que você estava se sentindo muito protegido. Lembre dessa situação. Se foi uma situação em que você se sentiu excluído, lembre de uma situação em que você se sentiu muito amado, reconhecido. Lembre de uma situação feliz. Se você estava triste, uma situação feliz. Vai para esse momento. Que momento é esse? Que você estava feliz, se sentindo seguro,
o positivo disso. Reviva esse momento. Agora passa um espelho na sua frente e você vai ver a sua imagem refletindo nesse espelho. Como que você se vê aí? Tá com a postura ereta? Você tá sorrindo? Como que você se vê aí? O que você sente? Agora você vai dar como se você desse um passo para trás e você tivesse a possibilidade de ver os dois espelhos na sua frente. Da primeira cena, que era negativa, e da segunda cena, que era positiva. Olhe para as suas duas imagens refletindo nesses dois espelhos. E como uma tela, aquelas de touchscreen, que você coloca a mão e você pode mover, você vai pegar a imagem da tela positiva e você vai colocar em cima da imagem negativa. Sinta no seu corpo o que acontece. Sinta o que acontece aí dentro de você. Perceba. Agora imagine você vivendo o contrário daquela crença negativa que você pensou. A crença positiva. De repente você é próspero, você sendo amado, vivendo um amor harmônico. O que acontece na sua vida? O que você leva o seu ambiente de trabalho para sua casa, as pessoas que te cercam, os seus amigos, familiares? Qual a colaboração que você passa a dar por essa interconectividade para os seus antepassados? Inspira, expira e receba. Agora, você vai voltar para aquela situação que você elegeu, que foi ruim. Perceba se você sente da mesma forma, o que que mudou. E se mudou. Escreve aqui para mim, quem já conseguiu perceber, se mudou algo, o que que mudou e se a respiração também mudou para positivo. Inspira, expire. Mudou, mais leve, perfeito. Mudou a percepção também, Denise? Sentiu a respiração também mudar? Excelente. Muito bem. Essa trajetória do tapping que a gente fez, você pode fazer 2, 3 vezes, tá? Quantas vezes for necessário. Alguém mais? Está escrevendo aqui para mim?
Caso alguém precise de ajuda, tá bom? Só ligar a câmera e o áudio. Se alguém não estiver conseguindo sair do processo, para me avisar, para eu ajudar a conduzir. Respiração mais calma e profunda. Perfeito. Mudou a percepção também do evento, Sânia? Ótimo. E as crenças que se repetiam, você conseguiu reformulá-las? Nós não podemos deixar que essas crenças conduzam a nossa vida. A gente precisa tomar consciência delas. Porque quando a gente muda, muda tudo. Tudo bem, Adriana, Fernanda e Mariana? Conseguiu também? Perfeito, exatamente. Acabou, aquilo apenas foi um evento, aprendizado. O que eu posso desenvolver com isso? Exatamente. Quando a gente não toma consciência, o padrão só se repete. Exatamente. É apenas um programinha, gente. Isso é muito mágico. A gente tem que tirar do evento o aprendizado e seguir em frente. Aquilo não determina o nosso amanhã, não determina o nosso hoje. É preciso exercitar outras vezes para ressignificar. Então, Fernando, Mariana, esse exercício do tapping é muito efetivo. Vocês podem fazer todos os dias. Vocês fazem o ciclo de 3 vezes, tá? 2, 3 vezes para cada crença que vier e durante o dia, durante a noite, durante a vida. Percebeu alguma coisa como poxa, isso aqui tá conduzindo minha vida. Como a Sânia falou, nossa, a gente vê que uma coisa puxa a outra. Isso é fantástico, porque a gente toma consciência. E quando a gente toma consciência, a gente tapping, isso. O nome da técnica é EFT. Tá? Então, o tapping, ó, são pontos de acupuntura. É fácil. Vocês fazem assim, 3 vezes, isso você consegue decorar. Ó, começa aqui. Se errar também a ordem, não tem problema. Topo da cabeça, canto do olho, dentro do olho, embaixo do nariz, embaixo do queixo, ó, clavícula, linha do sutiã, embaixo para as mulheres, para os homens eles sabem onde é, né? Ponta dos dedos, punho e aqui, ó. Simples, tá? Eu a vida inteira na posição de mulher do meu pai, e a gente pensa que cria logo, mas vão em volta. Lá vem de novo, se cura. Isso mesmo. É um processo, viu, Adriana? É como se fosse assim, o amor da minha vida, né, já se foi e, tipo assim, eu não posso receber amor de mais ninguém, né? Mas cada dia a gente vai tirando uma camadinha. E aí você vai se libertando disso. Porque você tá aqui para viver todas as suas possibilidades, né? Por isso que é importante a gente estar ali, gente. A gente está sempre no processo, atentos, porque cada dia é um dia melhor. E essa vida aqui é linda. Ó, eu dei carona para uma pessoa para Campinas, e foi muito interessante. Minha filha até falou, mãe, nossa, que legal. Porque a moça ela entrou de um jeito no carro e ela saiu de outro. De outro jeito. Ela estava indo visitar a filha dela, o filho dela em outra cidade. Então ela me contou
que ela trabalhava em São José dos Campos e o filho morava com o pai em uma cidade bem longe, 2 horas e muito daqui. E olha só como é que a vida é linda. Por isso que eu digo que a gente precisa olhar, achar os tesouros. Aí eu falei assim: Ah, o seu filho mora com o pai dele? Ela falou: Sim. Aí ela falou assim: O pai dele é muito bom, cuida muito bem dele. Aí eu olhei para ele e falei: Você tem culpa, né? Aí ela: Nossa, é mesmo? Como você sabe? Eu falei: Meu amor, deu para notar pela sua voz. Vamos tirar essa culpa aí, vamos entender esse processo. Aí eu perguntei: o que que aconteceu? Ela falou: Não, me separei do meu marido. A gente separou de forma amigável. Eu tive uma oportunidade de trabalho e meu marido falou: Não, ele vai ficar comigo, pode ir e você fica vindo fim de semana. Nós somos muito amigos e fim de semana eu vou, inclusive, fico na casa dele, sou amiga da namorada dele e tudo. Eu falei: Você foi criada pelo seu pai? Ela falou: Não, eu nem conheci meu pai. Eu falei: Ah, tá. Pois é, sua criança fica muito feliz de ver o seu filho, que é um pedaço de você, sendo muito bem cuidado por um pai, né? Um pai muito amoroso. Ela encheu os olhos de lágrimas. Ela falou: Sim, nossa, é mesmo? Eu falei: Tá. E seu marido? Ele teve pai? Ela falou: Não. O pai dele não quis saber dele. Ele foi criado pela mãe e pelas avós. Eu disse: Ah, e você deu a ele a oportunidade dele ser o pai, aquele que ele não teve. Mesmo após uma separação, porque vocês dois viveram separação, né? Os pais se separaram. Mas mesmo vocês, após a separação, ele tem um pai e uma mãe presente, né? Você não é presente? Ela, nossa, muito. Ele é um menino muito querido, muito bem resolvido. E eu vou para lá e eu chego lá sexta-feira, às vezes quinta, e eu fico direto com ele, só brincando. Eu disse: Tá vendo? Ela tem um pai e uma mãe por inteiro. E eu falei: Pode até ser que um dia ele volte a morar com você, mas a cura vai estar feita, ele vai estar completo de pai e mãe. Porque às vezes não adianta você ter um pai e uma mãe que moram juntos, mas a presença com os filhos não é tão efetiva, né? Todo mundo é engolido por trabalho, enfim. Às vezes até em desarmonia. E ela saiu com outro olhar, eu até brinquei. Eu falei para minha filha assim: Luna, ela vai conseguir namorar agora, ela vai conseguir ter um relacionamento, porque ela se libertou disso. Então, tudo tem um porquê e para quê, né? Então a gente só precisa olhar para isso e a gente ter consciência e, e cada dia um novo dia, cada dia uma nova oportunidade, né? E hoje a gente pode ser melhor e hoje ser melhor e lembrar, tudo é sobre nós, não é o outro, é tudo sobre nós. E isso é muito libertador, tá bom? Tem alguma. Ah, esse ponto do punho foi libertador. Pareceu que minha própria alma me chamava para transcender. Ai, que lindo! Que lindo! Ó, tá vendo as amarras, né? Pode ser esse significado. Vocês têm alguma dúvida? Gostaram da aula? Não perca a próxima aula, que vai ser incrível. A gente vai se aprofundar ainda mais, tá bom? Vai ser incrível. A gente vai falar muito sobre essa mente transcendente, sobre a consciência. E isso traz uma consciência, um poder muito grande, tá bom? A próxima aula eu vou ver. Talvez eu vá ter que fazer na próxima semana, porque eu vou dar um aviso para vocês. Eu vou fazer uma cirurgia dia 9 de junho. Vou fazer uma cirurgia de pálpebra, eu vou ter que ficar 15 dias sem dar aula. Então, ou eu vou fazer agora, essa semana, eu vou pesquisar com vocês para ver se não é muita coisa. Por quê? Porque eu estou mandando para vocês, durante 13 dias, vídeos todos os dias, né? Para a gente trabalhar aquela coisa do auto-amor. Espero que vocês estejam fazendo, tá? Eu estou mandando lá no grupo. Então, como já tem essas aulas, quem não assistiu vai assistir as atrasadas, né? Do auto-amor. Aí eu não sei se eu vou fazer nessa próxima semana agora ou só depois da cirurgia, mas a gente vai conversar lá no grupo, tá bom? E eu desejo uma ótima noite para vocês, um bom descanso. Parabéns que vocês estão aqui nessa jornada de crescimento. Parabéns que vocês reservaram tempo para vocês. Façam isso todos os dias, nem que seja 20 minutinhos, nem que seja, sabe, contemplar as coisas, as pequenas coisas do nosso dia a dia, tá bom? Isso, tá bom, então. Combinado, então. É, Boa noite para todos vocês. Um beijo no coração lindo de cada um de vocês. Muito obrigada, tá? Por vocês existirem. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês confiarem nesse projeto que está sendo feito com muito amor e muita gratidão, tá bom?
Beijo, fiquem com Deus. Ah, e amanhã manda mensagem para mim, tá? Quero saber como é que vocês ficaram. Um beijo também para esse casal lindo, Fernanda e Mariana. Fica com Deus. Tchau. Já vou colocar o vídeo para vocês fazerem amanhã, tá bom? Dos 13 dias lá. Fiquem com Deus. Beijo.